Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à primeira aula de redação, módulo 1, aqui no curso Aprovação, curso preparatório, pois a ação gera a aprovação. Nós iniciamos esse projeto mais uma vez para auxiliar as pessoas a passarem em concursos, a serem aprovados, a ficarem bem classificados. O último concurso que teve aqui em nossa cidade, muitas pessoas foram muito bem em língua portuguesa. Pois é, eu sou Catiúcia, professora de língua portuguesa formada em letras. Eu já tenho 21 anos de profissão, vocês acreditam? Tenho aí uma bagagem, uma experiência muito grande e resolvi aceitar o desafio de ser professora de redação. Essa confiança eu conquistei devido a vários concursos de redações que eu já participei e os meus alunos venceram. Concursos municipais, concurso aquele de Olimpíadas da Língua Portuguesa, nós vencemos aqui na cidade, nós vencemos na Superintendência de Nova Era e fomos disputar com outras superintendências. Para mim, foi uma grande vitória. Afinal, eu trabalhava numa zona rural com alunos com pouco contato com as mídias, e foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. Porque redação é estratégia. Redação não é só saber escrever, tem que saber como escrever, o que escrever. Tem as dicas de como melhorar a sua escrita. E a partir do momento que a gente passa a ter conhecimento dessa estratégia, a gente passa a escrever com consciência. A gente passa a ter noção do que nós vamos colocar no papel e como colocar no papel toda a nossa ideia. Muitas vezes as pessoas não sabem como tirar daqui e colocar no papel. E é isso que eu vou ajudar você a fazer, a entender o tema, a como detalhar todo aquele tema, fazê-lo ser compreensível, trazer para o seu conhecimento de mundo, associar com raciocínios e formas de argumentar para depois produzir o texto. Teremos 7 módulos de aula. Vou apresentar a vocês todas as nossas aulas. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Ops, aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela para vocês conhecerem o nosso plano de curso. O que nós vamos oferecer a vocês? Como serão as aulas? Então, vamos lá. Plano de curso, compartilhar. Então, vamos lá. A todos vocês que confiaram ou confiarão no nosso trabalho aqui no curso Aprovação de redação, olha só o que eu preparei para vocês. No módulo 1, vocês vão entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Qual é o gênero textual que está englobado aí no dissertativo argumentativo? A sua função, a característica, a estrutura. Um texto dissertativo argumentativo tem uma espécie de receita. Não só o gênero dissertativo, né? O tipo dissertativo argumentativo, mas todos os gêneros têm uma receitinha de como escrever. A gente não escreve aleatoriamente. Escrever é igual uma receita culinária. Eu vou à internet, retiro a receita. Eu tenho lá o script da minha receita, mas eu tenho o meu tempero. No lugar de tal tempero, eu vou colocar outro. Eu não gosto de pimenta, mas eu gosto de orégano, e então eu vou fazendo trocas. Mas a base, a estrutura é a mesma coisa. Assim é escrever.
Eu tenho que dominar a estrutura para eu dominar a estratégia e conseguir adaptar ao meu jeito de escrever. Hoje também nós vamos ter exemplo. Depois de aprender a teoria, vocês entenderão como que é ali no texto, cada parte. Vou mostrar para vocês que há uma estratégia de escrita na produção textual. E teremos hoje, sim, meu povo, hoje já teremos uma produção de texto. Na verdade, iremos produzir textos todos os módulos. Em todas as aulas, na hora da tutoria, vocês irão produzir um texto. Vocês irão produzir comigo, com o meu auxílio, com a minha ajuda, tirando dúvidas. E por que neste horário? Porque todos nós temos uma vida muito corrida. Se for deixar para depois, vão surgir dúvidas e vocês podem até chegar no próximo módulo sem terem produzido o material. Então, cada tutoria de redação vai ser para redigir, com a minha orientação, com a minha ajuda. E vocês também terão 3 correções. Das 7 produções que vocês farão, 7 serão corrigidas. Gente, aqui tem participação especial de 2 doguinhos, Jade e Nick. Então, vou esperar parar de latir para eu começar de novo. Vocês terão 7 produções. Mas das 7 produções, somente 3 serão corrigidas. A primeira, uma intermediária e a última. Exatamente, meu povo. A primeira será corrigida, para a gente ver o nível de escrita, o que precisa melhorar. A intermediária e uma produção final. As 3 produções de textos vocês enviarão para mim. Vamos, Jade, colaborar, Flor? Acho que passou. As 3 produções de texto vocês irão enviar para mim. A gente vai fazer correção, análise, vai colocar observação do que é necessário mudar. E ao final desses 7 módulos, vocês verão como que você progrediu. E se continuar treinando em casa, vocês vão ficar melhores ainda. Confia em mim, porque é esse o resultado. No segundo módulo, nós teremos a estratégia argumentativa. Como introduzir, como argumentar, como concluir e o que se deve evitar nas redações para vocês não perderem pontos. Módulo 3, 5 competências avaliadas, as mesmas do Enem, não muda para o concurso público. Período simples e composto, operadores argumentativos. Vocês vão ver dentre as competências que o domínio da norma padrão são as regras gramaticais. Como que elas são importantes na produção de texto. Então, aqui eu vou abrir aqui um parêntese e vou dizer, quem está fazendo apenas redação, eu convido a adquirir as aulas de língua portuguesa, porque elas vão auxiliar a escrever bem, escrever corretamente. Porque vocês vão dominar a estratégia, mas não vão ter o domínio da língua padrão. É um casamento perfeito. Então, o ideal é que vocês assistam tanto as aulas de língua portuguesa quanto as aulas de redação. Aqui, eu vou estudar com vocês alguns pontos cruciais, como os articuladores, né, que são os operadores argumentativos, período simples, período composto, mas vai ser uma pincelada assim, ó, rápida. E só porque vocês precisam desse pré-requisito para poder produzir melhor. Mas quem estiver na aula de língua portuguesa na quinta-feira pode ficar tranquilo. Vai chegar o momento da gente estudar isso detalhadamente e vocês vão compreender ainda melhor a matéria para poder produzir bem. No módulo 4, nós vamos analisar redações que são notas máximas, redações que conseguiram passar no Enem e em concursos. E como avaliar o seu texto?
Afinal de contas, você não vai ter nenhum professor ao seu lado para poder fazer as correções. Você precisa ser independente. Você precisa ter confiança em você. E olhos críticos, olhos de corretor, para que você perceba o seu próprio erro. Vou ensinar isso no módulo 4. No módulo 5, nós vamos trabalhar coesão, coerência, intertextualidade, sentido próprio, sentido figurado, antônimo, sinônimo, parônimo, hiperônimo, polissemia, ambiguidade, recursos estilísticos para você fazer uma excelente redação com estratégia, com recursos que as pessoas vão ver que você não está escrevendo simplesmente por escrever. Você tem consciência do que está colocando no papel. No módulo 6, nós vamos ver variação linguística, que é a língua padrão e a língua coloquial. O que é do dia a dia e o que é da língua culta. O que é da norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver os clichês e os jargões? Será que esses ditos populares, essas afirmações que falamos aí no dia a dia, é uma boa estratégia para colocar na redação? E no módulo 7, concordância e regência. Concordância e regência verbal e nominal. Então, e todos os módulos, redação. Produção de texto comigo. Toda aula tem uma proposta de redação. Na tutoria, eu vou estar com vocês para orientá-los, guiá-los e passar maior tranquilidade para produzir, seja em casa, seja na hora da prova. Ok? Então, vamos começar? Nossa primeira aula, nosso primeiro momento aqui de aprovação, curso preparatório. E vamos quebrar essa crença de eu não sei escrever, Catiúcia, eu não sei produzir, eu tenho dificuldade. Tá, se você tem dificuldade, ela ficou, para trás. Chegou a hora de ter ideias novas, quebrar essa barreira, e eu estou aqui para te ajudar. Quando você produzir a redação de hoje e fizer a última produção, você vai ver o seu progresso. Então, a partir de hoje, todo mundo que está aqui no curso Aprovação com a professora Catiúcia vai ter uma excelente nota e eu garanto isso no final do processo. Então, módulo 1, texto dissertativo argumentativo. Esse é o tipo de texto, certo? Esse é o tipo de texto. Dentro desse tipo de texto, né, que a gente vai ver a definição do gênero e estrutura. Geralmente, um texto dissertativo argumentativo é um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião, pessoal, é um texto jornalístico escrito em prosa que apresenta um ponto de vista do autor sobre determinado assunto. Quem escreve o artigo de opinião é chamado de articulista, que é de caráter dissertativo argumentativo. Bora lá entender tudo que é isso que eu falei. Texto jornalístico é porque o artigo de opinião ele é escrito para ser colocado em um jornal, em uma revista, em uma mídia que vai noticiar. Porque primeiro nós temos um assunto polêmico, uma notícia, uma lei, um filme, uma questão, um comportamento que virou aquele boom do momento. Então, depois que nós temos um fato jornalístico que dividiu opiniões, porque o artigo de opinião tem a função de quê? De defender um ponto de vista. Eu tenho um tema polêmico, daquele tema polêmico eu tenho a minha posição, eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu ponto de vista. Então, é sempre um tema, um assunto atual, polêmico, porque divide opiniões e o articulista quer fazer o quê? Te convencer de que ele está certo. Então, vamos entender a palavra, o que é dissertativo e o que é argumentativo? Dissertar é você ler sobre um tema,
estudar sobre um tema, entender sobre o tema e escrever sobre ele, ou falar sobre esse tema. Argumentativo é justificar, explicar, comprovar que você está certo de acordo com o seu ponto de vista. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Para que eu não confunda texto dissertativo expositivo. Um texto dissertativo expositivo é o quê? É aquele que eu domino, que eu estudei, que eu pesquisei, que eu sei, e escrevo sobre ele. Eu apenas escrevo de acordo com aquilo que eu conheço. Já o texto dissertativo argumentativo, eu domino o assunto, conheço o assunto, estudo sobre o assunto, tenho informações sobre esse assunto, então eu vou tentar persuadir, convencer o meu leitor de que eu estou certa sobre o meu posicionamento. Por isso que o artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. A pessoa domina o assunto e tem uma posição. Ele tem um ponto de vista sobre o que está acontecendo. Por exemplo, hoje em dia as pessoas têm falado muito sobre a linguagem, a língua neutra. Há aqueles que são conservadores, que acham que a língua portuguesa não deve mudar, deve permanecer feminino e masculino. Há quem defenda a língua neutra. Todas, todos, todes. Então, eu preciso ter atenção à minha estratégia de argumentação. É isso que vai fazer com que o outro me compreenda. Voltando ao compartilhamento aqui, tudo muito novo, gente. Parou de gravar depois que eu falei a aula inteira. A gente vai aprendendo aqui. Aí eu entrei com o meu perfil. Vamos ver se dá certo agora. Então, as características do gênero. Quais são as características do gênero artigo de opinião, que pertence ao tipo dissertativo argumentativo? Contém um tema polêmico ou provocador. É aquele tema que vai dividir opiniões. Expõe um ponto de vista sobre um determinado assunto. A pessoa se posiciona, diz qual é a sua forma de pensar sobre aquele tema. Utiliza verbos predominantemente no presente. Ou seja, eu não estou aqui agora me posicionando, então os verbos que eu vou usar, na maioria, é presente, tempo presente. Posso contar um fato que aconteceu no passado? Claro. Posso citar uma consequência que acontecerá no futuro? Com certeza. Mas o que prevalece, o que tem em sua maioria, é o verbo no tempo presente. Utiliza a linguagem objetiva, terceira pessoa ou subjetiva, primeira pessoa. Terceira pessoa na língua portuguesa é o ele e o ela. Considerado a linguagem impessoal. Por que impessoal? Porque não tem o sujeito da oração. Não tem quem pratique a ação. A ação ali é englobada de maneira generalizada. É uma maneira genérica. Pode ser qualquer um. Pode ser uma parcela da população, entenderam? Então, terceira pessoa. E o outro aqui é a subjetiva, que é a primeira pessoa. Eu, nós. Então, outra característica, eu posso escrever o texto falando sobre mim, sobre o que eu penso. Não é adequado falar sou a favor, sou contra, certo? Em textos de concurso, em textos assim, de Enem. Ok? Um articulista pode escrever? Claro, claro que pode. Mas vocês que vão fazer uma prova com concorrência, o ideal é usar a terceira pessoa do singular de maneira bem subjetiva. Bem objetiva. O uso das informações a fim de expor ao leitor as principais ideias acerca do tema. Gente, isso aqui é importantíssimo. Vocês precisam ter conhecimento do assunto. Teve uma redação da Enem em que os meninos tiveram que falar da cultura, da questão de cinema. Imagina um jovenzinho que mora na zona rural e que nunca foi ao cinema. Como que ele vai falar sobre esse tema? Então, a gente precisa, nesse instante,
vocês que têm acesso às redes sociais, às mídias, é bom ficar conectado, ver qual notícia que é o boom do momento, quais ideias são desenvolvidas acerca daquela notícia, daquela lei, daquele filme, daquela novela, daquele comportamento, daquele ator, daquele jogador de futebol, que atitude ele teve que virou notícia e dividiu opiniões. Então, é bom a gente ficar atento a partir de hoje sobre isso para quem vai fazer o Enem. E quem vai fazer o concurso, ler mais sobre as questões de educação. Predominância da norma culta e uso de linguagem clara e concisa. Pessoal, vocês vão ver o tempo todo que aqui o texto pede para dominar a língua culta. O que é língua culta? É a língua padrão, é o português correto, é a gramática que eu vou ensinar aos alunos de quinta-feira. Então, quem está aqui somente na redação, eu convido, sabe, a fazer também as aulas de língua portuguesa, porque vai dar uma sustentação, além da estratégia, porque a escrita é uma estratégia, né, meu povo? Vocês vão ver daqui a pouco as estratégias de produzir um texto. Não é só conhecimento de mundo, mas também a estratégia. E além da estratégia, o escrever correto, que é a predominância da norma. Construção de texto com base na função referencial, quer dizer, de convencer a pessoa de que você está certo. Aqui eu venho reafirmar outras características do artigo de opinião. Ó. O articulista ele adota estratégia discursiva para convencer o leitor. Ele tem que colocar ali acusações claras ao oponente. Quer dizer, quando eu falo acusações, não é apontar o dedo, não é fazer julgamento, é usar de maneira estratégica o argumento para provar que ele tem razão. O uso da ironia, insinuações, digressões, apelações à sensibilidade. O que é apelação à sensibilidade? Mexer no íntimo da pessoa, fazer a pessoa repensar. Ser detalhista, quanto mais detalhe, quanto mais preciso, quanto mais relatos ele colocar em seu texto, melhor será. Dados de pesquisa, enumeração de fatos, fontes seguras, isso tudo enriquece o texto da dissertação. Progressão temática, porque o texto mostra uma progressão. O tema vem ali, nu e cru. Então, você começa a ver subdivisões daquele tema. Dentro daquele tema, o que mais que eu posso falar? O que mais que eu posso retratar aqui no texto para ser o meu argumento? Predominância de orações enunciativas e declarativas. Vocês vão ver no exemplo daqui a pouco. O tópico frasal, a frase principal, aquilo que é chave para você fazer o seu parágrafo. Como você vai iniciar o parágrafo? Com uma oração declarativa que afirma ou que nega um enunciado. Vou mostrar para vocês. Tópico frasal. Gravem aí, escrevam aí por cima do material. Orações dubitativas, aquelas que causam dúvida, mas com que intenção? Fazer a pessoa ficar ali curioso, reflexivo, da mesma maneira que são as orações interrogativas. As orações interrogativas eu posso usar assim na minha redação, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não, como que eu falo, para eu não deixar a ideia vaga. Eu devo fazer a pergunta e logo em seguida dar as respostas. As perguntas são usadas para as pessoas refletirem, repensarem seu comportamento, mas eu tenho que mostrar para elas que eu tenho um posicionamento acerca daquela pergunta, que eu sei o que pensar. Você vai direcionar o seu leitor ao seu raciocínio. Orações exortativas que vai fazer, né? Vão dar conselhos, pedidos, vão ordenar que mude de comportamento, tudo para convencer o leitor. Uma linguagem objetiva com frases curtas. Certas redações a pessoa não coloca uma vírgula, um ponto sequer. E então ela se perde, o texto dela fica incoerente. Então, a questão da pontuação, colocar ali o período curto. Lembra que eu falei com vocês, Gorinha mesmo, sobre o período curto, o período simples e composto? Então, isso eu vou falar com vocês, mas não tem como eu aprofundar em pontuação.
Só quinta-feira na aula de língua portuguesa. Então, vocês vão ver a produção de períodos simples e com explicações, argumentos simples, para vocês não se perderem ali na argumentação, na explicação. Então, é muito importante as nossas frases não serem complexas. Tem certos alunos que não colocam um ponto sequer. Você começa lá da letrinha maiúscula e vai até o ponto final de 5 linhas. Quase que morre sem ar, por falta de pontuação. É necessário pontuar, é necessário colocar vírgula. E quinta-feira eu vou dizer para vocês como. Aqui eu só vou dizer sobre período simples ou composto. E algumas pontuações, não todas, ok? O texto, embora escrito na terceira pessoa, pode ser também na primeira, e podemos fazer citações e falas de outras pessoas, de autoridades. Vou mostrar para vocês como ao longo do curso, tá? Então, vamos agora à receitinha básica. Escrever é igual cozinhar. Eu pego a receita, mas eu vou temperar do meu jeito. Eu vou colocar os ingredientes que eu gosto, eu vou adaptar à minha maneira. Então, eu vou ensinar para vocês aqui um esqueleto, a estrutura do gênero. O gênero, artigo de opinião do tipo dissertativo argumentativo, ele tem 3 partes. A primeira parte, introdução. A segunda é o desenvolvimento e a terceira, a conclusão. Mas o que eu encontro na introdução para interpretar e o que eu devo escrever na introdução para iniciar o meu texto? É na introdução que vocês apresentam o tema, sobre o que vai falar. Lembrando que esse tema é sugerido lá no texto, o assunto é sugerido, e você aborda o tema no seu primeiro parágrafo. Logo em seguida, você vem colocando a sua opinião, o seu posicionamento sobre aquele assunto, você é a favor ou contra. Você já coloca sutilmente o seu posicionamento de acordo com a sua tese, com a sua ideia principal. Tese é o que você vai defender. Em seguida, vem o desenvolvimento. O desenvolvimento, o que você vai escrever no desenvolvimento? No desenvolvimento, você vai escrever os argumentos, as explicações. Você tem uma ideia e o que você vai escrever depois para dizer que você tem razão? Quais são os argumentos? O que você vai explicar? Você vai usar textos legais, né? Textos de leis, você vai usar uma autoridade para confirmar o que você pensa? Isso que são argumentos. São o seu posicionamento e por que você posiciona-se dessa maneira. Contra-argumentos é quando o articulista já supõe que o leitor vai pensar o contrário dele. É uma ideia contraditória. Poxa, se a pessoa age assim, e se ela agir de outra maneira? Como que acontece? Então, o articulista já vem colocando aquele ponto negativo e voltando para a tese que ele está desenvolvendo. Não se preocupem, alunos, eu vou voltar com essa teoria todinha dentro de um texto. Prestem atenção na aula, anotem as dúvidas que vocês têm aí para tirar comigo depois na tutoria. Mas ouçam, tenham foco, tenham atenção, porque daqui a pouco eu vou projetar um texto para vocês e vou mostrar as partes do texto, vou identificar com vocês o tema e a tese. Então, por enquanto, é só a teoria. Então, na introdução, o que eu acho? O tema e a tese. A tese é a ideia principal. No desenvolvimento, argumentos e contra-argumentos, se houver. E na terceira parte, a conclusão. É o fim da história. O último parágrafo é o ponto de vista defendido, que pode ser uma síntese, né, um resumo da história, ou pode ser uma solução para o problema. No Enem, eles exigem a solução do problema, não é mesmo? Então, vamos lá.
Se eu apresentei para vocês 3 partes, o texto de vocês tendo 3 parágrafos está ótimo. Um parágrafo para introdução, um parágrafo para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, e está ótimo, ok? Está perfeito. Mas, ao escrever o texto, a gente pode colocar mais parágrafos no desenvolvimento. Vamos entender o que nós temos aqui em cada parte? Então, vamos lá. Na introdução, eu tenho o tema e a tese. No desenvolvimento, eu tenho argumentos. E na conclusão, eu tenho uma proposta de intervenção ou uma síntese, um resumo de todo o texto. Então, vamos recordar o que é tema. O tema é o assunto que eu vou discutir. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar do poder da transformação da leitura, adoção, um ato de amor e solidariedade, o direito de votar. Esse é o tema. Agora, dentro desse tema, eu tenho um posicionamento. Eu tenho uma ideia que eu vou defender na minha redação. E ela deve estar pautada, relacionada ao tema. E eu já tenho que ter noção dos argumentos que eu vou desenvolver sobre aquele tema. Bora lá! Então, eu vou escolher aqui falando sobre o poder da transformação da leitura. Então, logo lá na minha introdução, eu tenho que falar que a leitura, ela transforma as pessoas em seres melhores, trazendo raciocínio lógico, trazendo uma certa peculiaridade em relação ao mundo que a envolve, pois ela tem raciocínio lógico, ela tem experiência com a leitura, então ninguém vai enganá-la. Então, ela vai ser transformada pela leitura. Bom, mais ou menos isso é a minha tese, a minha informação. Eu vou dizer que a pessoa muda o status quo. A vida dela muda porque ela lê. A pessoa que lê e estuda tem a possibilidade de ter uma vida melhor. Eu posso desenvolver essa tese dentro do tema transformação da leitura. Por que não? Entendem? Se eu pego sobre adoção, eu vou falar sobre adoção. Então, eu vou posicionar a favor. Se eu tenho dificuldade para engravidar, por que eu vou pagar caro para fazer uma inseminação artificial, sendo que tem tantas crianças necessitando de um lar? Então, eu vou me posicionar, eu vou escrever a minha tese sobre isso. Entendem? É o meu posicionamento sobre aquele tema. Eu tenho o tema e do tema eu vou colocar o que eu penso sobre aquilo, o que eu sou a favor e o que eu sou contra. E vou me posicionar sobre aquilo. Se eu sou a favor da adoção, por quê? Se eu acho que a leitura transforma o mundo, por quê? O porquê é a argumentação. Então, vamos lá. O que é a argumentação? É a justificativa que você usa para convencer o leitor de que tem razão sobre o que está defendendo. Então, a pessoa que lê, ela se transforma e transforma ao seu redor, porque ela passa a ter domínio de conhecimentos que muitos não têm, como leis, como regras, e com isso tem todo o domínio dos seus direitos e deveres. Olha eu argumentando, pautado lá, por que a pessoa que lê transforma o mundo. Entendem? Por que a leitura transforma o mundo? Então, nessa questão da argumentação, são explicações que eu dou sobre o tema. Por que eu penso que a leitura transforma o mundo e muda a situação social da pessoa. Então, agora eu começo a explicar. E eu uso estratégias argumentativas. Eu não escrevo simplesmente de qualquer jeito. Tem pessoas que têm muita dificuldade de tirar da ideia e colocar no papel.
Por isso que primeiro a gente faz um rascunho. Eu tiro da minha mente e coloco tudo no papel. Só depois que eu organizo todo o meu texto. Então, o que eu faço? Quais são as estratégias argumentativas para vocês não ficarem escrevendo toda hora a mesma coisa, ficando aquele texto longo e enjoativo? Vocês podem falar da causa e consequência. A pessoa que lê transforma o mundo. Qual é a causa da leitura e qual é a consequência da leitura? A pessoa que adota, qual é a causa da adoção e qual é a consequência da adoção? Eu posso fazer comparações entre épocas e lugares. Então, no início do século, como que era? E agora? Como que acontece? Lá na Europa, como que era? E aqui, como que é? O retrocesso por meio da narração de um fato, voltando o seu artigo ali num fato, numa notícia que aconteceu, em um momento histórico que a história, o país viveu, você pode voltar o seu texto em um período da história para poder dizer que você tem razão naquilo. Antecipação de uma crítica, isso daqui é o contra-argumento, meu povo. Então, você supõe que dentro daquela sua ideia, alguém vai discordar de você. Então, você já cria um contra-argumento para ninguém duvidar de você. Tem um texto aqui na frente que vai ter esse contra-argumento e vocês vão observar direitinho, tá? Não fiquem ansiosos. Estabelecer a interlocução com o leitor, sabe, fazendo a pergunta? Fazendo refletir? Pense nisso. Você já parou para pensar em... Tem exemplo também daqui a pouquinho, fiquem tranquilos. Produção de afirmações radicais, são frases de efeito que faz a pessoa chocar, pensar, poxa, não é que tem razão? Ok? Então, como daqui a pouco vocês vão produzir para mim um texto, essas são estratégias argumentativas que vocês podem usar no desenvolvimento. Tá? Então, eu vou dar a vocês um tema e vocês, dentro desse tema, podem usar essas estratégias para argumentar no desenvolvimento. Agora, vamos para a conclusão? E na conclusão, existem dois tipos de conclusão, né? A síntese do tema, aquela que eu junto a tese, mais alguns argumentos que eu usei principalmente, bem resumido, e finalizo o meu texto. E eu tenho a solução do problema, que é uma intervenção para aquela situação acabar. Vamos retomar? O artigo de opinião, ele não foca um tema que é polêmico? Então, quer dizer que é um problema. Então, como que eu posso solucionar esse problema? Eu preciso desenvolver a minha conclusão, resolvendo o problema e citando quem vai resolver isso? Como vai resolver isso? Então, é muito importante, nesse finalzinho do texto, eu ter discernimento da competência de cada governante. Qual é a competência do presidente? Qual é a competência do governador? Qual é a competência do prefeito? Qual é a competência dos deputados, dos senadores, dos vereadores? Entendem? Por que a gente precisa ter essa noção da competência de cada um numa proposta de intervenção de problema? Porque senão a gente cria propostas de solução de problema ilógicas, utópicas. A gente cria algo que não tem solução. Então, eu costumo falar para os meus alunos o quê? Se vão criar uma solução para o problema, que seja uma solução do problema passível de acontecer. Você pode fazer. Criem sempre uma solução de problema em que eu posso transformar o mundo onde habito. Eu posso fazer no meu bairro, eu posso desenvolver no meu trabalho, eu posso desenvolver na minha escola. É fácil de acontecer. Porque quando eu coloco que todo mundo deve respeitar o próximo, todo mundo não vai respeitar o próximo. É uma coisa ilógica. E sempre dentro dos direitos humanos.
Quanto mais humanitária a minha conclusão, quanto mais inclusiva a minha conclusão, melhor ela fica. Mas eu tenho que dizer quem vai fazer e o que vai fazer, com clareza, com formas de que seja passível de acontecer. Você esteja na sua mão a solução daquilo, e não de governantes, e não de terceiros, que vai ficar meio difícil de acontecer, tá bom? Então vamos lá, chegar nos exemplos aí, ó. Eu trouxe para vocês 2 textos. O primeiro é Viver Mais e Melhor. O texto Viver Mais e Melhor, ele é curtinho e simples. Olhem só. Eu nem preciso ler para vocês identificarem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui, que está amarelinho, é meu primeiro parágrafo. Então, ele é a introdução. Aqui embaixo, o último parágrafo, conclusão. E esses 3 do meio, o que nós temos? O desenvolvimento. Voltando à teoria, quais informações nós temos aqui na introdução? Na introdução, nós temos o tema. Olha o nosso tema aqui, ó. Vamos ler. Ops. A tecnologia está aí cada vez mais presente, mais influente em nossas vidas. Celulares, computadores de mãos, notebooks, aviões e mais uma infinidade de avanços que surgem a cada dia torna a nossa existência muito mais prática e confortável. Viram? O problema é que se não se pode ter tudo. Temos o celular e perdemos por causa dele boa parte da nossa privacidade. Colocamos nossa vida inteira nos nossos computadores de mão e enlouquecemos quando eles quebram ou são roubados. Andamos para lá e para cá com os nossos moderníssimos notebooks e, com isso, trabalhamos mais do que nunca e abreviamos nossos momentos de lazer. Não há a menor dúvida de que a tecnologia tornou as distâncias mais curtas, assim como nos deu muito mais tempo. Hoje, resolvemos todos os problemas de trabalho dentro das nossas casas, sem precisarmos ir ao escritório. Basta ligar o celular, abrir o notebook e pronto, tudo resolvido. Mas será que vale a pena transformarmos nossas casas em escritórios? Será que é esse o objetivo de toda essa tecnologia? Para que ganhamos mais tempo? Para gastá-lo com mais trabalho? A tecnologia nos dá a oportunidade de vivermos mais e melhor. Se soubermos usá-la a nosso favor, ela só contribuirá para a nossa qualidade de vida. O que não podemos é tornarmos-nos escravos dela. Vamos nos dar ao luxo de desligar os celulares nos finais de semana, de engavetarmos os nossos notebooks e computadores de mão fora do expediente de trabalho. A tecnologia é nossa amiga e parceira. Sabendo usá-la, viveremos muitos anos, o suficiente para ver outros avanços tecnológicos que nem sequer imaginamos e que tornarão a nossa vida cada vez mais longa. Bora lá, então. Introdução. O que nós temos na introdução? Já falei aqui, né? É o tema. Estamos falando sobre tecnologia, os pontos positivos e negativos da tecnologia. Agora, o que mais nós temos na introdução? A tese. É a ideia que o articulista vai defender. Então, olha só, qual é a ideia que ele está defendendo? Que a tecnologia torna a nossa vida muito mais prática e confortável. Que os avanços tecnológicos tornam a nossa vida muito mais prática e confortável. Por isso que a gente vive mais e melhor. Certo? Essa é a tese dele. Esse é um texto muito simples, pessoal. Fácil de identificar. Mas saibam, isso é na produção de texto. Na produção de texto, eu vou colocar o tema e a tese no primeiro parágrafo. E acontece a mesma coisa na interpretação de texto. Todo texto dissertativo,
na sua maioria das vezes, 99,99999%, apresenta o tema e a tese no primeiro parágrafo. É muito raro fugir a essa regra, entenderam? Quero que observe o seguinte. Olha a primeira frase. Estão vendo aqui, ó? Essa daqui, a tecnologia está aí cada vez mais presente e influente em nossas vidas. Ponto. Olha aqui a oração declarativa, gente. Fiz uma declaração, eu afirmei. Isso daqui, que é o tópico frasal, é a primeira frase do meu parágrafo. As demais frases, né, as demais orações que tem no meu parágrafo, nada mais é do que a explicação da primeira. Por que a tecnologia está mais influente, presente em nossa vida? Porque nós temos computadores, notebooks, aviões e um monte de coisa que torna a nossa vida prática e confortável. Então, no decorrer do texto, ele vai dizer por que a tecnologia deixa a nossa vida prática e confortável. Ele vai explicar isso ao longo do texto. Lembra do contra-argumento? Então, o que é contra-argumento? É o articulista saber que o leitor vai falar, tá bom, mas a tecnologia tem um monte de coisa ruim, traz um monte de coisa, traz um monte de problemas. Então, ele já colocou aqui, no seu desenvolvimento, no início do desenvolvimento, o problema é que não se pode ter tudo. Esse daí é o tópico frasal. Aí ele pergunta, tá, mas o problema é que não se pode ter tudo. Então, qual que é o problema? Qual é o lado negativo da tecnologia? Ele fala que temos o celular, mas por causa dele, nós perdemos a privacidade. Nós colocamos nossa vida inteira nos tablets, né, computadores de mão. Enlouquecemos quando eles quebram e são roubados. A gente fica aí, ó, perdido, andando para lá e para cá com os notebooks. Mas o que acontece da gente ter notebook e não aquele computador? A gente leva trabalho para onde quer que a gente esteja. Se eu vou viajar, levo o notebook e posso trabalhar lá. Então, aqui é contra-argumento. Antes que a pessoa vire e fale assim, mas a tecnologia tem ponto negativo, ele já entra com contra-argumento. Ele já traz a ideia negativa. Mas olha o que ele faz. Ele retoma a tese dele, que a função dele é dizer o tanto que a tecnologia é prática e confortável. Olha o tópico frasal aqui, ó. Não há a menor dúvida de que a tecnologia tornou as distâncias mais curtas, assim como nos deu muito mais tempo. Por quê? Agora ele vai explicar. Viram ali, ó, colocou o ponto negativo. Agora ele voltou, retomou a tese dele. Ó, a tecnologia tornou a distância mais curta e deu mais tempo. Por quê? De qual forma? Resolvemos todos os problemas de trabalho dentro de casa. Basta ligar o celular para resolver tudo, pagar a conta, entrar em contato, enviar o e-mail, fazer pesquisa, está tudo ali. E agora ele vem com aquela estratégia das perguntas. Lembram das orações interrogativas? Então, olha aqui, olha. Mas será que vale a pena transformarmos nossa casa em escritórios? Será que esse é o objetivo de toda essa tecnologia? Para que ganhamos mais tempo para gastá-lo com mais trabalho? Observem que ele dá ali uma ideia de, pensa comigo. E no parágrafo seguinte, ele responde. Ele não deixa essas questões soltas. Então, será que é para isso que a tecnologia serve? Ele falou, não. A tecnologia nos dá a oportunidade de vivermos mais e melhor. Olha o título sendo repetido. Vou falar sobre o título, tá? Aguarde um minutinho. Se soubermos usá-la a nosso favor, ela só contribuirá para a nossa qualidade de vida. O que não podemos é tornarmos-nos escravos dela, mas vamos nos dar o luxo de desligar os celulares, os notebooks serem engavetados e não usar o computador de mão fora do trabalho.
Então, o que ele fez? Ele trouxe a pessoa à reflexão nas perguntas lá em cima e trouxe também a solução. Olha aqui, olha, se soubermos usá-la a nosso favor. O que ele quis dizer com isso? A tecnologia tem um lado negativo, sim, mas não é ela que é negativa, é você que usa. É você que tem que saber usar. É você que dosa. É você que escolhe o momento de usar. Entenderam a reflexão aqui do articulista? E agora vamos à conclusão. A tecnologia é nossa amiga... Acho que não, né? Peraí que eu tenho mais uma. Tem não. A tecnologia é nossa amiga e parceira. Sabendo usá-la, viveremos muitos anos, o suficiente para ver outros avanços tecnológicos que nem sequer imaginamos e que tornarão a nossa vida cada vez mais longa. Então, aqui, ó, o que ele fez? Ele fez resumo? Ou ele trouxe uma solução para o problema? Ele trouxe uma solução para o problema. Olha aqui, ó. Sabendo usá-la. Qual que é a solução dessa tecnologia aí? Sou eu colocar limite em mim, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu tenha uma vida mais prática e confortável. Entenderam aí? Olha que bacana. Então, como que é produzido um texto? Um texto tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Um texto como esse, a gente tem uma introdução, 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Viram? Então, não precisa ser um texto longo. Eu preciso que seja bem argumentado. Aqui, o tempo todo, ele usou o raciocínio lógico. Ele colocou uma frase declarativa e explicou a frase declarativa. Ele colocou causas e colocou consequências. Ele fez comparações. Quando ele fala assim, não há a menor dúvida que a tecnologia tornou as instâncias mais... Assim como nos deu mais tempo. Então, ele usou causa, consequência, raciocínio lógico para sustentar a sua argumentação. O que é raciocínio lógico? Se você fizer isso, a consequência da sua atitude vai ser essa. Raciocínio lógico, a pessoa faz isso, e faz mais isso, e faz mais isso. Entenderam? Olha o raciocínio lógico. Quando perdemos... Não, mentira, aqui é causa e consequência, né? Quando perdemos, enlouquecemos, andamos de lá para cá e abreviamos nossos momentos de lazer. Então, observem que aqui tem muita causa e consequência. Uma coisa, ele colocou uma frase declarativa e explicou com causa e consequência. Ou então, com raciocínio lógico. Ó. Tá vendo isso aqui? A tecnologia nos dá oportunidade. Qual que é o raciocínio lógico? Se soubermos usá-la a nosso favor. Então, essa foi a argumentação do Carlos Pimentel. Observem, características do gênero. Tema polêmico que é a tecnologia, pontos positivos e negativos. Outra coisa, texto na terceira pessoa do singular. Não está referindo a ele, mas às pessoas em geral. Verbos no tempo presente, está aí, surgem. Estão vendo? Então, todas aquelas características que nós comentamos anteriormente. Articuladores. O que são articuladores? É o uso dos advérbios. Está aí. Advérbio de lugar. Olha, muito mais prática e confortável. Advérbio de intensidade. Olha essa daqui, ó. Não há a menor dúvida. Olha, não há advérbio de negação. Não há a menor dúvida. Então, assim como nos deu. Olha as conjunções conectando a primeira oração com a segunda. Então, isso aqui a gente vai estudar aqui, sim. Eu vou falar com vocês sobre período simples e composto, vou falar sobre os articuladores, advérbios, pronomes, conjunções. Mas vai ser uma pincelada, pessoal. Eu não vou conseguir falar tudo com vocês. Eu vou pedir vocês, se vocês puderem assistir, adquirir o pacote de aulas de língua portuguesa, não perca essa oportunidade. A gente conversa, a gente combina. O importante é você aprender. Eu estou aqui para ajudar.
Sou parceira de vocês. Aquilo que puder e estiver ao meu alcance, a gente está parcelando no cartão, parcelando no boleto, né, o valor à vista. O importante é você tirar uma excelente nota de língua portuguesa. No último concurso, muitas meninas aí fizeram uma porcentagem muito bacana em língua portuguesa. Eu fiquei muito feliz com o resultado, sabe? Então, eu quero a mesma coisa de vocês. E, então, nós temos os articuladores, e é isso. Peço a vocês para entenderem essa parte. Quem não entendeu, faça uma perguntinha ao lado. Questão de título. O título em provas avaliativas, provas classificatórias como essas, às vezes não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório título. Então, fiquem atentos ao enunciado, à proposta de redação, se eles vão pedir ou não. Se tem a linha para o título, se tiver aquela linha pela metadezinha no início, igual está aqui, se tivesse uma linha aqui, então precisa de título. Se não tiver, você coloca, e de preferência não conte como texto, né? Mas eu acho que ela engloba como texto. Uma vez eu li que engloba como texto, porque não está separado só para o título. Então, essa questão de título ela é muito polêmica, não é obrigatório, mas eu, particularmente, sempre coloco título nos meus textos. Títulos curtos, chamativos e referente ao texto. Outra questão muito boa de se observar há um tempo houve uma polêmica que o Carinha fez, um título excelente, uma introdução perfeita e uma conclusão perfeita. Mas no meio tinha uma receita culinária, né? Coloque não sei o quê. Na época, eles não liam o texto por completo. Eles liam título, introdução e conclusão. E isso disseminou essa ideia aí, e o pessoal passou a não caprichar nos argumentos. Hoje não, viu, turma? Hoje tem profissionais aí para corrigir prova do Enem. Eu já fui convidada para corrigir prova do Enem. Eles contratam professores de língua portuguesa para corrigir, e eles colocam lá, se não me engano, 2 ou 3 professores para corrigir a mesma prova. E essa prova, então, ela é avaliada. Geralmente tem as mesmas notas. A nota discrepante eles colocam para um outro profissional. Mas é bom a gente caprichar no texto todo, viu, turminha do Enem? E a turminha do concurso nem se fale, né? É uma correção digital. E então eles vão lá, eles digitalizam sua prova e mandam para o corretor, também com critérios bem apurados, tá bom? Que são as mesmas questões do Enem, tá? De muita semelhança. Trouxe um segundo texto para vocês. O segundo texto vai falar sobre sou contra a redução da maioridade penal. A brutalidade... antes de ler, o que eu já identifico? Introdução, olha só, sem ler. Conclusão, certo? E desenvolvimento. Adentrando no universo da interpretação de texto, se pergunta lá na prova o tema, a tese, argumentos, se fala sobre a solução desse problema, você já sabe onde encontra cada parte. Então, vamos. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira, a redução da idade penal. Algumas pessoas defendem a ideia de que a partir dos 16 anos os jovens que cometem crimes devem cumprir pena em prisão. Acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em leis ou a aplicação delas são muito leves, suaves para os menores de idade. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Observem. Tópico frasal. Esse tópico frasal usou uma notícia. Ele fez a alusão, né, a citação
de uma notícia que rolou em São Paulo naquela época, então ele voltou com o tema que é polêmico, que é a redução da maioridade penal, de 18 para 16. E qual que é o argumento dele? Qual que é a tese que ele desenvolve? Que a violência está aumentando não é porque as penas que estão previstas são muito suaves aos menores, mas há uma violência muito maior por trás disso. Quando um jovem chega a cometer um crime, há um outro crime social. Entenderam o que o articulista quis nos despertar a reflexão? Então, ele está dizendo sobre a violência que os jovens cometem e por que eles cometem esse crime quando estão nessa faixa etária. Será que prendê-los é a solução? Então, aqui, pessoal, eu marquei a tese, mas não é só essa parte, tem mais questões que vão complementar. Observem aqui os articuladores, ó. Observem aqui, quer ver? Olha, não acreditam, mas é necessário. Olha, são muito suaves. Olha os advérbios, olha os articuladores. Adjetivos, olha, a brutalidade cometida contra 2 jovens. Estão vendo? Aqui não é adjetivo, não, gente, é substantivo. A brutalidade, ele não repetiu a palavra violência, ele colocou a palavra brutalidade. Então, essa questão de sinônimos, nós temos aula sobre isso, tanto na aula de português bem detalhado, como aqui. Nós vamos falar de como substituir as palavras para evitar repetição. Aqui, próximo. Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, que só pode gerar mais violência. Tópico frasal, frase declarativa. O que ele está declarando aqui? Ele está dizendo que o nosso sistema socioeconômico há muito tempo é desigual e violento. E é óbvio que só vai gerar mais violência. Esse é o tópico frasal, é a ideia central dele nesse parágrafo, para argumentar a tese colocada no primeiro parágrafo. Resumo, agora ele vai explicar por quê. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Então, aqui ele citou, olha, a questão que é uma questão histórica, que há mais tempo isso já vem acontecendo. Lembra da citação de tempo, né, da época? E da mesma maneira ele faz aqui no terceiro parágrafo, defende uma sociedade que cometa menos crimes e que não puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Olha ele fazendo comparação de lugares. E agora ele explica, fazer isso não diminuirá a violência. Nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade de aplicá-la. Observem o uso dos pronomes, aplicá-la. Onde mais foi usado aqui, olha, fazer isso não diminuirá a violência. Fazer isso o quê? Punir os jovens, né? Misturar adolescentes e adultos no mesmo sistema penal. Então, são formas da gente evitar repetição, usando esses articuladores, pronomes. Olha aqui, ó, conjunções, então, por isso, estão vendo? E aqui ele fala, sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação desses adolescentes está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, um texto normativo, é um texto que tem regras, mostra que ele domina essa questão de embasamento. Ele usou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma autoridade no trato com a criança e com o jovem, para mostrar, para sustentar a sua tese.
Agora, sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado, causa e consequência, mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. Raciocínio lógico. Se isso acontece, né, mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. Então, só cumprir a lei não é necessário. Agora, a conclusão. Problemas complexos não serão superados de modo simplório e imediatista. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os levam até lá. A decisão agora é nossa, se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Ele jogou a responsabilidade na sociedade de como que trata essas pessoas. E olha como que o projeto ético e político na sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Esse é um projeto ético que tem que começar lá de cima do governo e chegar até a gente. Observa, ele colocou a solução do problema aqui de maneira ampla e jogou a responsabilidade em nossas mãos, coisa que a gente pode fazer. Entenderam? Observe que esse texto está escrito na primeira pessoa, defendo, sou contra. Então, ele se posiciona claramente. Então, há algum erro nisso? Não. Mas em prova classificatória é melhor evitar. Fechado? Qualquer dúvida que tiverem, por favor, anotem que na hora da tutoria eu tiro todas as dúvidas de vocês. Esse é o diferencial desse curso. Vocês terão meu contato direto durante a tutoria. Eu vou instruir vocês, eu vou auxiliar vocês na construção da ideia, tá? E esse título aqui, ficou legal? Sou contra a redução da maioridade penal? É um título de impacto? Não, não é, né, pessoal? Não é um título de impacto. Bora, então, saber como fazer um bom texto? Conhecer a norma culta da língua portuguesa, né, a língua padrão, as regras gramaticais. Conhecer um pouco sobre o tema a ser abordado, que é o conhecimento de mundo, a leitura, a estar informado e conectado ao mundo atual. Estudar os possíveis argumentos e informações mais adequados para o seu texto. Então, que argumento você pode usar ali? E elaborar um projeto textual com tema, tese, argumentos e informações a serem utilizadas. Gente, é fazer um esquema. Quando você pega um texto, você tem lá uma proposta de redação, você tem que ver, o tema é esse, a menoridade. A tese, o que eu posso falar? Eu sou a favor ou sou contra? Quais argumentos? Tem a lei, ele já responde por si, ele tem tanto as questões positivas e negativas. A positiva, ele já responde por seus atos, já pode trabalhar, já pode dirigir. Em compensação, tem as consequências, se for inconsequente, irresponsável, ele já tem as questões dos deveres a cumprir. Tem seus direitos, mas também tem seus deveres. Então, eu vou ali arquitetando, fazendo o meu projeto através de como que eu falo? Falei aqui agora, Jesusinho. De tópicos, do que eu posso abordar. Esse é o tema, essa é a tese. Quais são os argumentos que eu vou utilizar dentro daquele tema? Quais subtemas que eu falo dentro da maioridade penal? No texto anterior falou da criminalidade, certo? Então, vamos lá. E observar a estrutura organizacional. Essa proposta de redação, alunos, ela está focada na FGV. A FGV falou de texto 1 politicamente correto. Explicando o que é o texto politicamente correto, escrito por Perles Cipriano. E o texto 2 é a tirania do politicamente correto, é um artigo de opinião, então a pessoa vai falar o que ele pensa sobre o politicamente correto. Não vamos fazer essa proposta de redação hoje.
porque é um tema que a gente vai debater ainda, é uma proposta de redação ainda muito vaga. A nossa proposta de redação mesmo, não sei se vocês já viram imprimir o material de apoio, né, esse PDF, eu vou colocar uma coisa mais clara e mais do nosso dia a dia. Essa redação aqui vai ser feita mais para frente. Faremos, mas não agora, tá? Observe como ela é objetiva. Como professor de língua portuguesa, deve tratar a questão acima, já que, na maioria das vezes, é por meio da linguagem que o politicamente correto ou incorreto se manifesta? Eles fazem uma pergunta para a pessoa responder. É para você responder a essa pergunta, mas para eu responder, eu tenho que entender a pergunta. Então, ó, era uma redação da língua portuguesa, da prova do professor de língua portuguesa. Então, você, como professor de língua portuguesa, como que você deve tratar a questão acima, que é sobre o politicamente correto? É a pessoa que fala as coisas, mas ainda não pratica. Quer incutir na mente das pessoas um comportamento que ainda é a pessoa que tem que mudar. Então, como o professor de língua portuguesa deve tratar sobre o politicamente correto? Já que, olha só, olha a causa, já que a grande maioria das vezes, né, é por meio da linguagem, é por meio da fala, da comunicação, que o politicamente correto ou incorreto se manifestam. Então, eu tenho que ler o texto, entender o texto, marcar as palavrinhas principais do texto para eu formular o tema, a tese e os argumentos para eu justificar e formar as 30 linhas. Não se preocupem que até lá vocês vão estar com isso na ponta da língua. Vamos para a nossa proposta de redação de hoje. Peguei lá do Enem. Proposta de redação. A partir das leituras dos textos motivadores seguintes e com base no conhecimento construídos ao longo da sua formação, é o seu conhecimento de mundo, mas os textos que estão aqui embaixo para vocês lerem. Redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita da língua portuguesa sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vamos lá. Textos motivadores são os textos que vocês poderão ler, consultar, marcar palavrinhas-chave para colocar em seu texto as ideias. Construídos ao longo de sua formação, é seu conhecimento de mundo. Dissertativo é porque é um tema e sua opinião sobre ele. Na modalidade escrita formal da língua portuguesa, é a língua padrão, culta, a gramática. E qual que é o tema? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Apresentando o quê? Uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, na conclusão, que respeite os direitos humanos, que você pense em todos, ninguém fica excluído. Selecione, organiza de maneira coerente. Coerente, meu povo, é aquilo que faz sentido. E coesa é o emprego dos os conectivos argumentativos, as conjunções, os pronomes, as preposições, os advérbios, são as palavras ali da língua portuguesa bem colocadas, bem articuladas, para que dê coerência, para que dê sentido. Entenderam aí o enunciado? Agora vamos entender a proposta. Como que a gente interpreta uma proposta, gente? Dissecando, entendendo o significado de cada palavra. O que é para você abordar aqui? É só sobre a lei seca? Não. É para falar lei seca no Brasil. Se você falar da lei seca em outro país,
está fora do tema. Mostrou o lugar, é aqui no Brasil, onde a gente vive. E é só para falar da lei seca no Brasil de maneira assim geral? Não. É para falar dos efeitos. O que aconteceu após a lei seca? Qual o efeito da implantação da lei seca? O que é implantação? Começar. O que aconteceu no Brasil depois da implantação da lei seca? Efeitos. Entenderam? Eu pego a proposta, ou perdão, eu pego o tema e separo parte por parte para eu focar naquilo. Entenderam? É assim que eu não fujo do tema. Sou eu olhando parte por parte. Viram como esse enunciado mais escrito, mais detalhado, me faz entender melhor o que eu preciso fazer do que aquele da FGV? Então, primeiro nós vamos treinar o simples, para depois treinar o complexo. E quem está assistindo essa aula de hoje, porque hoje a aula é aberta, é aula experimental. Se você está gostando da aula, volta semana que vem. Sabe por quê, meu povo? Que no módulo 2 eu vou dar uma aula inteirinha de como introduzir, como argumentar e como concluir. Vou mostrar para vocês como vocês podem começar os parágrafos escritos, exemplos prontos. Então, não faltem, gente. Se você ainda não escreveu aqui na nossa aula, se inscreva. E escreva na de português. Depois a gente fala de valores, a gente conversa lá no grupo, tá? Tem um grupo, manda para mim uma mensagem no privado, lá no Instagram, no Face, entra em contato, a gente conversa, tá? Então, aqui eu tenho textos motivadores. Qual o objetivo da lei seca? Eu não vou me estender mais, senão vai ultrapassar 1 hora e vocês vão cansar de mim. Então, olha, leia os textos motivadores, como esse aqui. Ó. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramet. Tá vendo? Autoridade no assunto. A utilização da bebida alcoólica é responsável por 30% de acidente. Você sabe o que é isso? É dado estatístico. Então, você pode usar essa informação. Essa informação aqui não tem dono. Eu posso citar essa informação desde que eu coloque a fonte. Eu posso colocar uma informação do texto motivador sem fazer cópia. Eu leio, entendo, escrevo com minhas palavras e digo quem é a autoridade naquele assunto que está dizendo, certo? E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao motorista com álcool, que usa álcool. Se eu pego essa frase tal e qual, é plágio. Agora, se eu pego, coloco dentro do meu contexto, é citação. Tá bom? Diante desse cenário preocupante, olha a lei aqui, ó. A lei, eu posso citar a lei, posso dizer qual é a função dela, posso dizer os efeitos dela. Tudo bem? Então, esse texto aqui motivador traz muitas autoridades sobre o assunto. Também, como texto motivador, tem uma propaganda, né? Que a propaganda é diferente de anúncio. O anúncio é para vender, a propaganda é para conscientizar, vender ideia. Está na aula de português para o módulo 1 de quinta-feira. Então, não deixe a bebida mudar o seu destino. Texto motivador. E aqui, infográfico. Informações com dados. Tá? Infográfico. Posso usar. Principalmente citar aqui, ó, de onde que foi retirado, né? A referência bibliográfica é muito importante. Depois vem repulsão magnética a beber e dirigir.
É uma estratégia para fazer as pessoas que estão no bar não dirigirem. Muito interessante isso daqui. Acho que é uma notícia, pelo que eu li. O trecho da lei. Também na aula de semana que vem nós vamos estudar textos normativos. O que é isso aqui? Ó? Artigo 1º, parágrafo 1º, a linha, inciso. Nós vamos ler, nós vamos entender o que é cada parte aqui da lei, para vocês saberem aplicarem isso numa redação, tá? E aqui está um trecho da lei. Então, as instruções, o texto definitivo deve ser escrito a caneta na folha própria em até 30 linhas. A redação que apresentar cópias de texto da proposta de redação terá número de linhas copiadas, consideradas com efeito de correção. Receberá nota 0 se tiver menos de 7 linhas. Gente, tendo 3 parágrafos, para mim, nessa primeira redação já está bom. Tá? Não precisa preocupar. Quantas linhas, Catiúcia? Não pode ultrapassar de 30. E não pode ser menos de 7. Mas eu quero que tenha 3 parágrafos. Esse é o único critério obrigatório da aula de hoje. 3 parágrafos, não importa o número de linhas. O importante é tirar a ideia daqui e colocar no papel. Fechou? Então, durante a tutoria, eu entro em contato com vocês para a gente conversar e tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se fez sentido para vocês, compartilhem aí com mais pessoas para que elas também aprendam um pouco mais sobre redação, redação do Enem, redação para concurso e redação do dia a dia. Vamos aí fazendo a corrente do bem, divulgando o nosso trabalho que a gente está fazendo com muito amor e carinho. Uma boa noite para você. Quinta-feira tem aula de português, módulo 1. Falaremos sobre modos e tipos textuais, a ajuda na interpretação e a ajuda também na produção de texto. Um beijo grande para você, gratidão pela confiança e até a próxima aula. Tchau, tchau, meu povo. Fiquem com Deus, tá? Até!